Estamos de volta aqui com a Emóvel Show, a sua feira virtual. Eu vou chamar já o nosso próximo palestrante, a próxima live, falando de transformação dos negócios. Ele tem muita experiência aí, 12 anos no ramo de consultoria. Tudo bem, Augusto? Oi, Débora, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para esse evento aí tão marcante para a área moveleira, principalmente, né? Bom, 12 anos de experiência aí na área de consultoria para a empresa, transformando pessoas, transformando negócios. Creio que você tem uma perspectiva bastante aguçada aí, né? Um feedback bem importante para nos passar enquanto passo a passo, né? Como que a gente vai transitar daquele momento que a gente estava vivendo. Lembrando que esse transitar não é só externo, ele tem que acontecer internamente, na mentalidade do gestor, na mentalidade do empreendedor. Como que ele vai fazer essa transição para viver também o melhor momento dessa pós-pandemia? Tem que seja isso que você vai trazer para a gente quando você fala de 8 passos aí para essa transformação, né? Exatamente. É muito oportuna, muito oportuno esse evento aqui, né, e essa oportunidade também, porque as empresas, algumas empresas, principalmente pequenas empresas, para quem eu vou assim, focar o meu pronunciamento, né? Algumas delas estavam aguardando o momento para fazer a sua transformação, algumas planejando para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, mas diante desse episódio aí, né, da pandemia, esse tempo esgotou-se, né? Essa transformação terá que ser já, porque senão ela vai ficar em defasagem em relação à grande massa, né, de empresas que está se movimentando no sentido de buscar uma transformação para se adaptar a essa nova realidade. Continua comigo? Então vamos lá, é com você, fica à vontade, estamos todos preparados para absorver o que você tem para nos oferecer. Ok, eu vou compartilhar aqui então a minha apresentação. Só um momentinho, por favor. Ok. Muito bem. Então, nós vamos conversar. Meu nome é Augusto Reis, como a Débora já apresentou. Eu trabalho com consultoria de pequenas e médias empresas há bastante tempo. E vou falar aqui sobre os 8 passos para a transformação do seu negócio. Na realidade, isso não é uma fórmula mágica, né? E nem existe uma teoria dos 8 passos. Simplesmente uma forma de organizar essa informação para que o pequeno empreendedor possa ter acesso, ok? Vamos começar, então, pela fórmula da competitividade. Hoje, as empresas precisam de muito aprendizado, né? É praticamente impossível romper hoje esse limite da competitividade sem aprendizado. E o aprendizado, ele automaticamente vai dar uma oportunidade para a geração de um processo criativo nas empresas. Mas somente aprender e criar não é suficiente. É preciso uma iniciativa de implementação do resultado do aprendizado somado à criatividade. E isso aí vai dar justamente esse fator que a gente chama de nível de mudança, fator M, que é exatamente a capacidade de agir mais rápido do que o meu concorrente. Então, não adianta nada eu aprender e desenvolver aspectos inovativos se eu definitivamente não conseguir implementar isso. Muitas empresas têm um corpo de colaboradores com muita criatividade, mas têm uma incapacidade de implementar isso. Elas desenvolvem, mas não colocam em prática, né? O aprendizado também, muitas empresas não investem em aprendizado, encaminham seus colaboradores para fazer treinamentos na cidade, ou mesmo até fora da cidade, em grandes centros, mas quando esses colaboradores voltam,
eles não tiram proveito desse aprendizado, ou seja, não chama aquele colaborador e pergunta para ele, né, olha, o que de novo, né, esse aprendizado que você teve lá, nós vamos aplicar? Como é que nós vamos transformar esse aprendizado em um processo criativo, né? Então é isso aí, eu acho que essa é uma pequena fórmula aí, né, que mostra exatamente quais são os fatores que vão me levar a um nível maior de competitividade ou não. Minha empresa tem que aprender permanentemente, esse aprendizado hoje ele não pode ser um processo aleatório, tem que ser permanente, porque as inovações, o conhecimento deteriora-se com a velocidade muito mais alta e tem que se transformar em criatividade e implementar. O processo de transformação é isso aí. As empresas hoje elas não podem ficar presas dentro de um casulo, né? Sem saber o que está acontecendo lá fora. Então é preciso romper esse casulo aí e se transformar. Diferentemente da borboleta, que só faz isso uma vez, a empresa precisa de fazer isso em diversos momentos da sua trajetória empresarial. Ela precisa de se transformar sucessivamente, né? E agora, mais do que nunca, esse momento vai encurtar esse período dessa transformação. Então, a empresa que não se transforma, ela se isola dentro de um casulo e a tendência é morrer sufocada ali dentro, né? E justamente a gente vai discutir sobre os passos, os 8 passos que levam a uma facilidade, que permitem criar um movimento de transformação. Lembrando também que nessa linha aí de animais, né, a serpente ela troca de pele dentro de um certo ciclo. E estudando a razão dessa troca de pele, ela troca porque na troca de pele, né, ela joga aquela pele fora e cria uma outra pele. Ela cresce nesse momento. Com aquela pele antiga, ela fica presa, ela não consegue crescer. Então, as empresas também precisam jogar a pele que a impede de crescer, jogar fora e criar uma oportunidade, né, de crescimento e de reposicionamento no mercado. O primeiro passo, então, seria a administração do tempo. Essa é uma situação que eu tenho observado muito nas empresas, né? Falando aqui para o empresário, né? 80% do que o empresário faz representa apenas 20% do resultado. 80%, esses 80% do que ele faz, que representa 20% do resultado, outras pessoas na empresa podem fazer, não precisa ser necessariamente ele. Porém, olha, 20% do que ele faz representa 80% do resultado. E esses 20% somente ele pode fazer. Mas existe uma inversão. Os empresários, os gerentes, né, eles ficam envolvidos com um volume muito grande de atividades, um leque muito grande de atividades. Na maioria delas, uma primeira mensagem, né, aos empresários: reorganize esse tempo. Uma outra representação dessa mesma comparação aí é isso aí. Então, esses 80% do esforço representam as atividades triviais. As triviais aí não com o sentido pejorativo de diminuir a importância dessas atividades. Mas os 20% são os vitais. E como o empresário está envolvido lá na ponta, envolvido na operação, mergulhado, e aquelas atividades são, vamos dizer assim, são mais tranquilos de fazer, muitos empresários gostam de ter contato com o público, né? Então preferem executar as atividades que qualquer pessoa da empresa pode fazer. E esquece das atividades vitais, que é planejar o futuro da sua empresa, que é fazer os controles do resultado. Então eles esquecem de fazer isso. E a empresa, então, fica dentro de um casulo ali, por quê? Porque a força para romper esse casulo está justamente nesses 20% do esforço que só o empresário pode fazer.
Em relação, então, nesse primeiro passo, em relação ao tempo mínimo, em relação ao tempo, né, no mínimo, solicita-se, sugere-se, né, que o empresário tenha uma agenda diária e talvez semanal também, né? Isso eu estou falando de experiência. Quando eu chego nas empresas e tenho o primeiro briefing ali, né, com o empresário, percebo que ele de fato, se perguntar para ele quais atividades você vai fazer hoje, via de regra, ele, olha, vou fazer o que vai aparecendo na frente. Não funciona dessa forma. Quando se organiza o tempo, ganha-se grande parte desse tempo. E o tempo hoje é um recurso muito escasso. E outra coisa que os empresários fazem é ficar transformando pequenas tarefas em grandes tarefas. Ou seja, ao invés de transformar grandes tarefas em várias pequenas tarefas, transforma pequenas tarefas em grandes tarefas. Tem uma coisa que pode ser feita hoje, ele não faz, acumula com outra que precisa ser feita amanhã, ele não faz, e quando vai, tem um tempo limitador ali, e ele tem que fazer isso com um tempo muito curto. Ele transformou um punhado de tarefas que ele podia fazer durante o mês, e ele deixa para fazer isso, às vezes, no final do mês, num determinado período do trimestre, e vai ter que fazer correndo e sem... Isso vale também para os seus colaboradores. Já cheguei numa empresa uma vez onde a financeira, na última semana do mês, ela se escondia dentro de uma sala e eu não entendia por quê. E não falava com ninguém, ficava uma semana escondida de uma sala fazendo alguns lançamentos de convênios e que precisavam ser entregues até o último dia útil do mês. Quando eu fui avaliar, essas tarefas poderiam ser feitas durante o decorrer do mês, poderiam ser feitas diariamente, então transformadas em várias pequenas tarefas, e não haveria necessidade dela ficar escondida só porque transformou uma pequena tarefa em várias pequenas tarefas numa grande tarefa. Uma outra figura aí que eu gosto muito de mostrar também é essa em que o empresário aí está totalmente mergulhado no operacional, né? Totalmente mergulhado naqueles 80% de atividade que representam 20%. Surge alguém com uma ideia criativa lá, né? E quer mostrar para ele, falar, não tenho tempo. Quando, na verdade, ele deveria estar dando toda a atenção para essas pessoas, essas oportunidades internas ou internas de inovações que poderiam ser aplicadas na sua empresa. Vamos, então, passar ao passo 2. O passo 2 é justamente a organização do seu time. Olha, por que o passo 1 é a organização do tempo do empresário? Porque ele precisa organizar o seu time de apoio, mas para que ele organize esse time de apoio, ele precisa de tempo, né? Ele precisa de dedicar parte do seu tempo nessa organização e na gestão desse time de apoio. O que eu chamo de time de apoio? Toda empresa, o empresário deve ter ali uma, duas ou três pessoas, dependendo do porte, ou vários, dependendo do porte da empresa, mas que dividam com ele as tarefas táticas. Aí nós estamos vendo que existem 3 níveis de atividades na empresa. Atividade de nível estratégico, essa é justamente aqueles 20% que o empresário pode fazer, que é pensar no futuro da empresa, no direcionamento da empresa, né? Ficar pensando, observando o mercado em torno da empresa, para ver se não tem nenhuma novidade que está surgindo, nenhuma situação externa que possa estar minando a continuidade, até a possibilidade de continuidade da empresa, né? O tático é justamente a gestão departamental. O tático são aquelas atividades táticas, são aquelas atividades de controle. No estratégico, você define como é que você quer que a empresa opere, e no tático, esse pessoal tático é justamente o seu pessoal de apoio. Eles que vão dar
dar vida, né, àquelas estratégias que você desenhou para sua empresa. Eles que vão garantir que as metas sejam cumpridas, eles que vão fazer as correções de curso da empresa quando algum setor ou algum departamento se desviar da trilha básica da empresa. E no operacional estão justamente aquelas pessoas que são de fábrica que operam, né, a atividade fim da empresa. Esse gráfico aí, de Gerard Weinberg, ele mostra uma coisa muito interessante. Quando você acumula várias tarefas, você tende a fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. E aí ele diz o seguinte: quando você faz uma tarefa, quando você especializa uma pessoa para fazer uma tarefa e aquela tarefa é única para ele, a perda de tempo é praticamente zero. Quando você coloca para fazer mais duas tarefas com o mesmo prazo para consecução, existe aí já uma perda de tempo de 20%. Quando você coloca 3 tarefas, essa perda já vai para 40%. E vai até 80% quando uma pessoa executa várias tarefas. Então, é mais uma dica aí, né? De especializar as pessoas. A empresa pequena tem muito de aproveitar. Fulano entende de marketing, então ele faz o marketing. Ah, não, também ele entende de informática, então ele é marketing, TI, não, ele consegue, muito bom para fazer compra, então ele é comprador, TI. Quando isso acontece, existe uma perda de tempo, porque a transição entre tarefas gera um desperdício de tempo muito grande. Então, é preciso pensar numa certa especialização aí, e para isso, essa estruturação entre o estratégico, o tático e o operacional, ela ajuda a dar uma organizada nessa linha de produção para que as pessoas se especializem e que haja uma perda menor de tempo. Então, na estrutura, a gente vê mais ou menos isso. Aqui está o empresário, né, com a cabeça pensante da empresa, ele que diz como, a forma que ele quer se portar no mercado, ele diz a forma que ele gostaria que o cliente fosse atendido. O tático, o pessoal tático, que são o pessoal de staff, o pessoal de apoio, o gerente, o supervisor, como quer que seja, esses, então, são as pessoas que iriam ser os prepostos desse empresário para cuidar da parte tática, fazendo com que o operacional execute as operações da forma que foi preconizada pelo estratégico, né? Se organizada mais ou menos dessa forma, o empresário, então, vai ter o seu tempo lá para dedicar ao estratégico, né? Muitas vezes, quando eu chegava nas empresas, eu tinha dificuldade de conversar com o empresário. Por quê? Porque a todo momento ele era interrompido, não ficava 5 minutos sem ter interrompido. E justamente eu observava que as interrupções eram para tirar dúvidas sobre atividades que ele se responsabilizava, que estão dentro daqueles 80% que gerava 20% do resultado, né? Então, nessa linha aí, a orientação que a gente dá, se você não tem um time de apoio, então recrute o seu time de apoio, verifique se dentro da sua equipe tem alguém que possa ser pensado, né, para ser o seu apoio. Muitas vezes a empresa tem até uma pessoa que tem uma experiência maior, que já tem uma formação melhor, mas como não existe essa definição, né, do posicionamento tático, essa pessoa acaba não contribuindo para que o empresário alivie do seu ombro, né, as atividades táticas. Então, é treinar e empoderar esse time, e depois que você treinou esse time, então delegue para ele as funções táticas. Poxa, se você não tiver na sua empresa, contrate fora da sua empresa, busque duas pessoas com um perfil, né, de acordo com as áreas de especialidade aí da sua empresa,
e acabe delegando para ela. Com isso, vai sobrar o tempo para você dedicar ao seu operacional, ao seu estratégico. É praticamente impossível você, ao mesmo tempo, sozinho, sem esse time de apoio, você cuidar da operação, quer dizer, atender a demanda de produção, ou de produto, ou de fabricação, ou de serviços, acompanhar o nível tático e ainda cuidar do futuro da sua empresa. Isso fica tremendamente prejudicado. Então, a sugestão é você dar uma organizada na sua empresa, em particular aí. O passo 3, então, seria desenhe a sua empresa e o seu futuro. Olha, como desenhar a sua empresa e o seu futuro? Se você já tem isso na sua cabeça, né? Você já sabe tudo, mas quando você não tem isso expressamente, você não tem isso desenhado é uma forma de dizer, né? Você não tem isso documentado na sua empresa, você, você perde a oportunidade de fazer com que a sua equipe compartilhe dos seus objetivos, de suas metas. Então, fica sendo um objetivo só para você, e as pessoas que trabalham lá acabam não sabendo por que estão trabalhando. Então, é necessário que você desenhe, você diga, olha, a minha empresa é assim, eu estou caminhando, quero chegar nesse ponto e quero chegar lá dessa forma. Então, e compartilhar isso com a sua equipe. Para fazer esse desenho, primeiro você precisa identificar põe no papel lá, né? Desenha, escreve no papel. É bom escrever mesmo. Olha, em que eu sou muito forte? A minha empresa é muito forte em quê? O que eu faço muito bem? Em que a minha empresa manda muito bem? Ah, eu tenho uma equipe de colaboradores muito especializada, é muito dedicada. Ok, mas será que isso não é trivial? Será que isso aí é forte ao ponto de diferenciar dos seus concorrentes? Né? Então, não, eu sou muito forte porque eu sou o único fornecedor desse produto. Poxa, mas até quando? Não é isso? Então, mas é importante que você conheça, saber em que você é muito forte. Também procure saber quais são os seus pontos fracos. O que a sua empresa é fraca? Olha, minha empresa é muito forte, mas eu tenho alguns pontos fracos. Meus pontos fracos são esses dois aqui. Olha, por exemplo, estou sediado numa área em que fica longe do mercado, do meu mercado de consumo. Eu estou bem no interior e o meu produto vai todo para a capital. Isso, eu tenho esse ponto fraco que acaba tendo um custo de frete aí. Então, descobre em que você é muito forte, em que você é fraco, e descubra também que fatores possam ameaçar a sua empresa. Nós vimos aí um fator, veio a pandemia e ameaçou um punhado de empresas. Acabou que a pandemia ameaçou um punhado de empresas, mas acabou sendo oportunidade para outras empresas que iam se aproveitar da pandemia para alavancar seus negócios. Mas descubra o que pode ameaçar a sua empresa. Que tipo de fator externo que pode ameaçar? Por exemplo, você se lembra assim da telefonia, né? Houve uma época que você comprava linha telefônica. Eu mesmo comprei linha telefônica, né? Você comprava uma linha telefônica, a última linha telefônica que eu comprei, eu me lembro, custava preço de hoje $1.000. Então, tinham empresas que o negócio delas era vender linhas telefônicas, né? Vendia linha telefônica. Aí veio o Antônio Carlos, ministro lá da Comunicações, e falou: a partir de agora, telefone não vai ter ágio, não. O telefone é só assinatura, pronto. Então, o ameaça que essas empresas, as empresas que não sabiam que isso era uma ameaça, de um dia para o outro, desmoronaram. Então, para que saber a ameaça? É lógico, porque sabendo essa ameaça, você vai
vai estabelecer um plano para amenizar essas ameaças. Então, uma vez que você define os pontos fortes, faça um plano para você tirar proveito desses pontos fortes, né? Ah, eu sou o único fornecedor disso. Pô, enquanto você for, não tira proveito disso. Faça um plano também para minimizar os pontos fracos da sua empresa. Poxa, se eu sou fraco de alguma forma, então, como é que eu vou atenuar esse ponto fraco? Eu tinha uma empresa, um atacarejo, que o grande problema dele era estacionamento, ele não tinha, o ponto fraco dele era ele não podia oferecer estacionamento para os clientes. Até o dia que ele descobriu que... por quê? Porque veio a prefeitura e implantou aquelas empresas lá que cobram, né, com tipo parquímetro, que cobram estacionamento na redondeza. E a partir do momento que ele identificou que isso era um ponto fraco da empresa dele, o que ele fez? Ele passou a oferecer para o cliente que comprava acima de X reais um ticket de estacionamento, 1 ou 2 ou 3 tickets de estacionamento. Quer dizer, ele arranjou uma forma, um plano de minimizar esse ponto fraco dele. E também de tornar essas ameaças irrelevantes. Tem um exemplo aqui de uma empresa que ela presta serviços e 90% dos serviços que ela prestava era para uma determinada prefeitura. Então, isso é uma ameaça. Por quê? Porque quando eu cheguei lá e conversei, essa ameaça, por exemplo, se mudar o prefeito, mudar a política, e esse prefeito resolver não comprar mais aquele serviço, não deu aquele serviço, não deu outra. Mudou um prefeito e o prefeito parou de pagar, né? Então, sorte que a gente já tinha feito um plano para tornar essa ameaça irrelevante. Essa empresa tinha feito no planejamento dela, falou, olha, vamos buscar outras fontes de receita mais sólidas. Então, buscaram convênio com a Unimed, buscaram convênio com outros planos aí, buscou atender não praticamente cliente particular, buscou cliente particular, e com pouco tempo, essa relevância aí, 90%, estava definida em menos de 40%. Ok? Crie diferenciais competitivos que deixem a sua empresa na vanguarda do mercado. Então, isso faz parte desse passo aí também, né? Que é construir o seu futuro. Poxa, se você quer ser diferente, se você quer ter um nível de competitividade superior aos seus concorrentes, você tem que criar diferenciais, você tem que ter pontos, formas de atendimento, você tem que ter algo no seu produto, algo na sua forma de produzir, que deixe, algo na sua forma de entregar, que deixe os seus concorrentes mais para trás, e você fica na vanguarda do mercado. E aí, existe até uma teoria, né, a teoria do Oceano Azul, que ao invés de você focar em destruir a sua concorrência, você torna a sua concorrência irrelevante, criando um valor para o seu cliente de forma tão diferenciada que a sua empresa passa a navegar no Oceano Azul. Então, a gente costuma dizer, poxa, essa empresa aqui está no Oceano Azul. O que é o Oceano Azul? Ela criou diferenciais para o mercado tão importantes e tão distantes dos seus concorrentes, que ela ficou praticamente navegando em águas muito tranquilas. E saiu daquele oceano vermelho, que é o oceano de guerra, em que um concorrente briga com o outro, né? E nessa linha. Vamos então ao passo 4. Dirija a sua empresa. Olha, estabeleça objetivo de longo prazo para a sua empresa. Se você não tem objetivo de longo prazo para a sua empresa, estou falando de longo prazo aqui. Poxa, pelo menos ao longo de 1 ano, 2 anos, onde que você quer estar daqui a 2 anos? Eu tenho 5 unidades, eu quero ir para 7 unidades de venda, por exemplo, né? Então, crie objetivos e compartilhe esses objetivos com todo mundo, porque se você não compartilhar, se ficar só com você, o pessoal continua trabalhando sem
saber por que estão trabalhando. Estabeleça, então, as metas para alcançar seus objetivos. Eleja na sua empresa os indicadores vitais. O que são indicadores vitais? Poxa, o índice o índice de rentabilidade seu. Poxa, qual que é a minha rentabilidade? Minha rentabilidade hoje é 10%. Poxa, o mercado, o mercado no meu segmento, como é que está esse posicionamento a nível nacional? A nível nacional, as indústrias, as empresas, eles têm 15%, eu estou em 10%, então eu preciso ver por que eu estou trabalhando com 10%, se o meu segmento trabalha com 15%, né? Eu falei de um indicador aí, mas você pode eleger indicadores de produção, de produtividade, de rentabilidade, né? Então, toda empresa tem que ter os seus indicadores, e esses indicadores precisam ser compartilhados com a equipe, né? Para que todo mundo persiga os mesmos resultados. Defina o processo de medição dos indicadores. Não adianta você falar, olha, eu quero esse indicador aqui, eu quero em 6 meses alcançar esse indicador sair de 5% para 7%. Mas eu tenho como medir isso? Eu tenho como, ao longo de cada mês, fazer a aferição para ver se eu estou no caminho, se eu estou crescendo ou se eu estou me mantendo? Não adianta simplesmente compor os indicadores ou colocar bonitinho lá. É preciso ter um processo de medição desses indicadores. Estabeleça os pontos de controle para avaliação desses resultados, né? Você tem que ter, uma vez que você estabeleceu os seus indicadores, esses pontos de controle são épocas, são datas para você fazer a avaliação de cada um. Olha, hoje eu vou ver o meu resultado de rentabilidade, vou ver o meu resultado de vendas, como é que está a minha participação no mercado, como é que está o meu índice de conversão de vendas, né? Então, é preciso ter pontos de controle, momentos que você define e que você obedeça para fazer a avaliação desses resultados. Lembrando que quem não mede, não controla, né? Quem não controla, não sabe. Quem não sabe, não dirige. Não é isso? Então, e quem não dirige acaba não sendo dono. É preciso que você adote na sua empresa um critério de medição, né? E que essas medições se transformem, não fiquem simplesmente enfurnados ou guardados como um dado. Ele precisa de se transformar numa informação para você tirar proveito disso. Algum tempo eu vi um filme chamado A Lenda de Beowulf, e nesse filme existia um monstro que vinha e aterrorizava uma aldeia de tempos em tempos. Esse monstro vinha e matava as pessoas, destruía e fazia um horror nessa aldeia. Chamaram o Beowulf para matar esse monstro. E o Beowulf era o matador de monstros. O Beowulf veio e saiu com a caravana dele para matar o monstro. Só que esse monstro, quando ele encontrou esse monstro, quando o monstro era ameaçado, ele se transformava numa bela sereia, né? Representada aí por Angelina Jolie. E por isso ele se apaixonou pela sereia, pelo monstro, e voltou para a aldeia e disse lá, matei o monstro. Só que esse monstro, daí uma semana, apareceu e aterrorizou de novo a cidade e continua aterrorizando. Por que eu estou falando isso aí? Olha, a ideia é que você não se apaixone pelos monstros e monstrinhos da sua empresa. Tem um punhado de situação na sua empresa, tem um colaborador que ele é intempestivo e você faz vista grossa, tem um equipamento que está errado, que impede que via de regra, impede que você faça uma entrega de algum produto, de algum serviço com qualidade, né? Tem algum fator externo que está te importunando a sua empresa lá, mas que você faz vista grossa e você se apaixona por aquela situação e não toma uma decisão. Então, a ideia é a seguinte, não se apaixone por monstros na sua empresa. Veja, identifique todos os monstrinhos e monstrões da sua empresa e joga fora, e mata esse monstro. Não faça como o Beowulf e se apaixone por esses monstros. Eu tenho certeza que na sua cabeça aí agora você deve estar
deve estar com uma relação de vários monstros que tem aí na sua empresa, que você tenha se apaixonado por ele. O quinto passo, então, é criar um clima de transformação positiva na sua empresa. Aí, olha, você precisa de muita motivação da sua equipe, mas você precisa também de monitorar a eficiência, a eficácia e a efetividade da sua empresa. E o que é ser eficiente? É produzir o que foi solicitado. O que é ser eficaz? É produzir o que foi solicitado no tempo e na quantidade e na forma especificados. E o que é ser efetivo? É produzir o que foi solicitado com melhor desempenho. De repente, você tem um punhado de gente ineficiente que na sua empresa, que nem consegue entregar o que você solicita. De repente, você tem um punhado de pessoas na sua empresa que entrega o que você solicita, mas não é eficaz. Você solicita para hoje, ele entrega para depois de amanhã e fica por tudo isso mesmo. Você conversa com ele, daí na próxima ele entrega de novo dessa forma. E não é nada efetivo. O que é ser efetivo? Ele desenvolve, gasta muito tempo para fazer aquilo, ele usa recursos demasiadamente desnecessários para produzir aquilo que foi produzido. Então, eu poderia produzir de uma forma muito mais com recursos mais enxutos, né? Mas ele não faz. Então, monitore na sua empresa para ver se isso está sendo feito. E procure treinar a sua equipe, procure induzir a sua equipe para ser eficiente, ser eficaz e ser efetiva. Falando em 3 palavras aí, o que é ser eficiente? É fazer. O que é ser eficaz? É satisfazer, né? E o que é ser efetivo? É simplesmente surpreender. Eu pedi uma tarefa, me foi entregue, então, ela foi feita, me foi entregue na forma padrão, no tempo padrão, então ela me satisfez, mas não foi efetivo, porque ele gastou 10 vezes mais o tempo que se gasta para produzir aquele mesmo serviço. Então, ele não me surpreendeu. Então, procure criar um clima na sua empresa, procure monitorar isso. Se as pessoas estão sendo eficientes, se elas estão sendo eficazes e se elas surpreendem. Olha, você o entregador seu fez uma entrega. Olha, foi perfeito. A entrega chegou lá muito legal. Você até filmou a entrega, foi muito bem. Mas não foi eficaz. Você prometeu entregar em 2 dias, entregou em 5 dias, né? Nem foi efetivo, porque a entrega que poderia ser feita numa motocicleta, o cara pegou o maior caminhão que você tinha e levou a entrega lá. Também não foi efetivo. O passo 6, então, é justamente a gestão financeira, né? Avalie sistematicamente o resultado financeiro da sua empresa. Tem empresário que não avalia. Diz a lenda que nenhum gerente, nenhum empresário resiste a 3 perguntas, né? Então, perguntar para você, quanto você faturou esse mês, ou até agora? Eu tenho que ver, vou chamar fulano para ver. Pô, o empresário não tem esse tipo de resposta que ele tem que ter. Olha, então ele conseguiu o resultado, eu faturei 100 mil. Mas e o mês passado, nesse meu período, quanto que você faturou? Eu vou ter que pedir alguém para ver. Então, isso é sinal de que você não avalia sistematicamente o resultado da sua empresa. O resultado financeiro precisa estar na ponta da língua, né? Separe o caixa do CNPJ do caixa CPF. Isso é outro erro que eu encontro nas empresas. O caixa do CPF, seu caixa particular, da sua retirada, é misturado com o caixa da empresa. Então, a conta é a mesma. Você não sabe, você não tem 10 mil lá no caixa hoje, quando você vai ver, não tem nada. Por quê? Não, fulano levou porque compramos alguma coisa particular para ele. Poxa, a empresa tem que ter o seu caixa. Se você faz uma retirada, estabeleça essa retirada e ponha e defina o valor dessa retirada sua, porque o que você vai ter depois é divisão de lucro, essa coisa. Mas todas as vezes que eu encontrei essa situação nas empresas, a empresa tinha problema de liquidez, muito complexo, né? E as empresas, às vezes, deixava de
fazer um determinado investimento, porque o dinheiro o caixa daquele investimento estava emprestado, vamos dizer assim, né, com o empresário. Então, isso é um dos fatores que tem que fazer correndo. Estabeleça e acompanhe sistematicamente os indicadores financeiros. Chama o seu contador lá, o seu financeiro, e estabeleça quais são os indicadores financeiros, né, sua margem de contribuição, qual que é o seu margem financeira lá, no seu resultado operacional. Estabeleça isso e faça esse acompanhamento, né? Atue sistematicamente sobre o desempenho financeiro da sua empresa. Você tendo esse controle e separando o caixa da empresa do seu caixa e acompanhando os indicadores sistematicamente, você pode atuar sobre o desempenho financeiro. Você pode definir metas também para o seu desempenho financeiro. Aí, sem esses 3 itens anteriores, você não consegue fazer. E entenda perfeitamente a distinção entre custos e despesas. Toda saída de numerário da sua empresa, a gente chama de gastos, né? Mas existe uma diferença sutil entre custo e despesa. Custos são aqueles gastos com situações com clientes, com vendedores, ou com maquinários, mas envolvidos diretamente na produção do seu serviço, na produção ou na sua fabricação. Por exemplo, o valor que você paga pelo produto que você compra para vender, esse valor é um custo, né? A comissão que você paga para o seu vendedor, isso é um custo, porque sem essa venda, o seu negócio é vender, você não vende. Já a energia elétrica que você paga no seu escritório lá central é uma despesa, o seu contador é uma despesa. Quando você entende exatamente a diferença entre custo e despesa, você fica mais seletivo quando você quer fazer algumas adequações. Por exemplo, se você percebe que tem que fazer algum ajuste em função atuando sobre o seu desempenho financeiro, ao invés de cortar a comissão do seu vendedor, você vai buscar outro item de gasto que não aquele que vai interferir diretamente na sua produção. O passo 7, então, é a administração da sua carteira de clientes. A carteira de clientes é o maior patrimônio da sua empresa. Certa vez eu perguntei para um empresário assim, olha, imagine que você tem aqui agora um terrorista que chegue e te aborde e diga, olha, eu vou danificar alguma coisa na sua empresa. Ou eu ponho fogo no seu carro, que é de último tipo, o carro do ano agora, ou eu queimo o seu computador, que você não tem cópia de segurança, e queimo o seu computador com a sua carteira de cliente. Né? E ele respondeu, não, eu prefiro que você queime o meu carro. Por quê? A carteira de clientes é um patrimônio, é o maior patrimônio da sua empresa. Embora muitas empresas não cuidem desse patrimônio, assim como você pinta a sua casa, você não cuida do seu patrimônio, né? Desse patrimônio direitinho, não fiscaliza para ver se as informações dos seus clientes estão completas lá, para ver se os telefones, os endereços estão completos lá, então, para ver se não tem muitos clientes duplicados, mas é o seu maior patrimônio. Então, uma coisa que a gente sugere é que você defina padrões de atendimento para cada perfil de cliente. Se você não sabe quais os perfis de cliente que você atende, é preciso que você defina. Hoje existe até uma nomenclatura que chama de persona, né? Poxa, personas são as diferentes características de clientes diferenciados que você atende. Se você não tem, no mínimo, por exemplo, se você definir que você tem homens e mulheres, então você já definiu 2 perfis diferentes. Deu porque quando você for comunicar com cada um desses perfis, você vai comunicar com uma linguagem diferente. Nós vimos aí essas apresentações todas e a gente vai ver ao longo dessa semana.
Invista em aperfeiçoamento do seu cadastro de clientes. Poxa, invista no seu cadastro de clientes. Procure se aproximar disso aí, porque esse é o seu maior patrimônio, né? Descubra e procure sanar as principais dores dos seus clientes. Procure saber o que dores que os seus clientes têm em relação ao que você oferece, em relação aos seus produtos, aos seus serviços, para que você procure sanar essas dores desses clientes, né? Por exemplo, se a dor do seu cliente principal é entrega, se você está entregando com 5 dias, quem sabe você pode descobrir uma forma de entregar com menos dias, né? Com 2 dias ou com 1 dia, quem sabe. Procure gerar valor para os seus clientes. O que é gerar valor para os clientes? Faça investimentos que o seu cliente valorize. Valorize não é em termos de preço. Coloque gere alguma inovação na sua empresa que o seu cliente goste tanto que ele esteja ao ponto dele estar disposto até a pagar mais pelo seu produto, né? Por esse valor que você gerou. Esse valor pode estar no atendimento, pode estar na apresentação do seu produto, né? Pode estar em várias nuances aí que envolve aquilo que você faz. Por exemplo, se você hoje chegar aí eu vou pintar de ouro a porta principal do meu estabelecimento. Você vai gastar horrores, mas isso não gera valor para o seu cliente, né? Então, procure desenvolver inovações que gerem valor para o seu cliente. Pesquise sistematicamente o índice de satisfação dos seus clientes. Se você não faz isso, procure fazer, por favor. E o passo 8, que é o nosso último passo aqui, né? Entre de corpo e alma na transformação digital. Você viu nessa semana importantes palestrantes aqui que falaram e vão continuar falando ao longo dessa semana sobre essa transformação digital. Olha, aproxime-se, não fuja, porque ou você entra, ou você embarca nessa transformação digital, ou você vai desembarcar do mercado. Não tem, é um caminho sem volta a isso. Procure descobrir que tecnologias digitais podem trazer evolução para a sua empresa. Se você não tem expertise para isso, você não tem afinidade com isso, então procure buscar pessoas que tenham essa afinidade, procure terceirizar, Nós vimos aqui excelentes oportunidades de palestrantes que prestam esse tipo de serviço, né? Tem uma presença marcante nas redes sociais, também está sendo muito badalado aqui nesse evento, e mergulhe no mundo da venda virtual. Como você está vendo aqui ao longo de todas as palestras, o pessoal está dando conhecimentos e dando muitas dicas para você fazer isso aqui. E, finalmente, nós estamos assim numa sociedade de conhecimento, né? A informação virou um ativo das organizações, a informação hoje é atualizada a 15 segundos, mas o ser humano é incapaz de fazer tantas leituras ao mesmo tempo. A informação hoje está democratizada. Por quê? Porque nós temos sistemas de busca de informações, como o Google, né, que faz isso por nós. Anteriormente, a informação estava com quem a detinha. O poder, né, estava com quem detinha informação, depois com quem a disseminava. E hoje é com quem organiza essa informação. O Google é um exemplo disso, né? O Google, qual que é o negócio do Google? É organizar a informação para você, né? Então, o Google, de alguma forma, democratizou. Tudo isso que a gente está falando aqui, você vai lá no Google e vai encontrar, né? E, finalmente, gostaria de sugerir que você procure organizar seus dados e transforme os seus dados em informações. E, para isso, existem sistemas de informação, né? Procure, se o seu sistema de gestão lá é um sistema mais arcaico, eu acho que vale a pena você pensar num sistema que ajude você a transformar os seus dados em informação. Não adianta você ter um montão de dados, um punhado de coisa na caderneta lá. É importante que você tenha essas informações e que, ao mesmo tempo, você
medir esses dados, mas que você transforme isso em informação. Hoje, no mercado competitivo, o razoável morre, o bom vegeta, o ótimo sobrevive e o excelente prospera. Então, estejamos nessa linha do excelente, porque se a gente não buscar excelência hoje, a gente não prospera. Eu vou agora, finalizando, eu vou passar um videozinho rapidinho aqui para vocês, é rápido mesmo, de uma empresária que está praticamente adotou, está embarcando, né, nessa transformação digital e ela está tendo alguns resultados interessantes. Vou passar um depoimento dela aqui para vocês. Olá, tudo bem com vocês, gente? Meu nome é Graziele, eu sou diretora das lojas Mundo Infantil. Nós temos 6 unidades aqui no Vale do Aço, nós estamos localizados no Vale do Aço e também Governador Valadares, fica em Minas Gerais, na região leste. Em fevereiro, nós tivemos aí o privilégio de conhecer o Augusto, e a partir desta data nós iniciamos um trabalho juntos e definimos algumas metas como ser mais digitais, para poder os nossos resultados operacionais melhorarem, né? E no momento de pandemia, nós decidimos fazer algumas mudanças, como mudar o nosso sistema, o ERP e também o BI. Depois que a gente instalou, hoje nós já conseguimos ter todos os dados precisos para análise de estratégias, né, para melhorias internas. Então, hoje nós temos um acesso muito fácil, muito rápido a essas informações. Nós sabemos que temos um caminho muito longo pela frente, mas é o que realmente nós precisamos de perseguir. Precisamos de perseguir a tecnologia. Quanto mais digitais, mais preparados eu acredito que nós vamos estar para este momento, que está tudo muito acelerado. Então é isso, gente. Um ótimo dia para vocês. Até mais. Bom, é isso aí, gente. O meu pronunciamento, né? E deixa eu parar aqui Muito bem, Augusto. 8 passos bem compilados aí, né? Uma jornada bastante organizada aí para promover a transformação, que a gente vê que traz tecnologia, traz pessoas, traz processo e muita visão de futuro também, né? Sim. O tempo foi limitante aí, né? Mas eu acho que isso traz. Os empresários hoje. Bom, caiu aqui a conexão com o Augusto, mas muito obrigada, Augusto, pela sua contribuição aqui nessa tarde, no nosso segundo dia de evento. Voltou o Augusto aqui. Augusto, muito obrigada pela sua contribuição. Valeu. Realmente, tem coisas que você falou ali que não são novas, mas que é muito importante a gente reforçar, porque quando a gente fala em gestão, eu volto a falar, estamos falando de pessoas, estamos falando de processo, de uma mente inovadora, de criatividade, fazendo um apanhado do que o Fabiano falou aqui hoje. Então, assim, você trouxe de uma forma muito organizada, um conhecimento que às vezes a gente pega um pouco dali, pega um pouco daqui, ouve dali, e você soube organizar muito bem. Obrigada. A gente tem aí na tela a frase de impacto do Augusto, que é: quando você não tem o futuro da sua empresa bem definido e documentado, você perde a oportunidade de fazer com que a sua equipe compartilhe dos seus objetivos e metas. E aí a gente traz também a comunicação como fator importante, né, Augusto? Exatamente. Agradeço aí pela atenção de vocês e de todos que participaram, e parabéns aí pela iniciativa, né, da IES, dessa inovação tecnológica, né, primeiro evento desse gênero no Brasil. Isso vai ficar na história, com certeza. Obrigado a todos. Com certeza. Muito obrigada, Augusto. Até mais.